Olá, muito bem-vindo ao meu canal, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista, e hoje eu vou trazer uma nova temática dentro desse modelo novo que eu estou fazendo de vídeos um pouco mais longos, mas é uma temática que eu já fiz em vídeos mais curtos falando da importância do sono dentro da aprendizagem, mas hoje eu trouxe uma abordagem do sono em nossas vidas. Então uma abordagem um pouco maior da importância do sono em nossas vidas, ou a importância que ele tem na nossa qualidade de vida. Então esse é uma abordagem um pouco diferente daquela que eu fiz num vídeo mais curto, falando dentro do contexto da aprendizagem. E logicamente eu vou trazer esse contexto novamente, logicamente a importância do sono na aprendizagem, mas trazer mais informações para você poder repensar na sua qualidade de sono e ver se realmente o seu sono tem uma qualidade e se ele está trazendo benefícios para você. Caso contrário, seria bastante interessante você procure ajuda. Isso é um ponto importante. Então fica aqui comigo, tenta se manter aqui focado, porque o sono é algo extremamente importante. Mas antes de eu falar exclusivamente do sono, eu trago uma reflexão, na verdade, uma análise e reflexão da nossa capacidade de armazenamento cerebral. Porque dos pontos que muito é dito por aí é que o sono, né, dormir bem, ele contribui para a formação de novas memórias. Então a questão é, primeira pergunta, qual a nossa capacidade de armazenamento? Os dados que nós tínhamos até 2019, se eu fosse comparar o cérebro com o computador dentro de uma capacidade de armazenamento, nós tínhamos um único cérebro que ele seria equivalente a 15 computadores de 1 terabyte. Tá? 15 terabytes, né? Ou seja, 1000 gigas, 1 tera, 1000 gigas, ou seja, nós teríamos 15.000 gigas de armazenamento. Esse dado de até 2019 é um dado bastante impressionante, porque se eu pensar desta forma, que o meu cérebro, o meu único cérebro, ele tem uma capacidade de 15 computadores de 1 tera, ou seja, 15 terabytes, se nós colocássemos uma nova informação todos os dias no nosso cérebro, tá? Sem exceção, todos os dias nós íamos encher o nosso cérebro por volta de 400 anos. Isso já é muito impressionante, não é? Ou seja, você ter uma capacidade de armazenamento de 400 anos, sendo que hoje a média aí nós vivemos 80, 90, 100 anos. Então, ou seja, já é muito impressionante. Contudo, em 2019, um trabalho de um grupo inglês analisando a Drosophila melanogaster, aquela mosquinha da fruta, que tem aproximadamente aí 100 mil neurônios, tá? 100 mil neurônios dentro daquele corpinho. Ao tentarem fazer o backup da capacidade de armazenamento que esses 100 mil neurônios dessa mosquinha ela tem, né, a capacidade de armazenamento, eles tiveram uma surpresa bastante grande. Ou seja, atualmente, o que é equivalente a 100 mil neurônios, uma mosquinha, eles precisaram de uma capacidade de 3 petabytes, que eu nem conhecia essa unidade, eu aprendi depois disso, que 1 petabyte ele é equivalente a 1000 terabytes. Ou seja, eles precisaram de 3.000 terabytes para fazer o backup, ou seja, computadores até diferentes que tivessem uma capacidade de 1000 teras cada um para conseguir armazenar o que 100 mil neurônios de mosca é capaz de armazenar. Se eu faço essa comparação com a gente, né, quando eles fizeram essa comparação com a gente, eles tiveram uma surpresa, que a surpresa é, eles não têm ainda uma máquina capaz de fazer um backup, por exemplo, da mente humana, porque nós hoje sabemos que nós temos 86,1 bilhões de neurônios em média, com um grau de complexidade infinitamente maior que uma da mosca. Ou seja, nós temos um cérebro com uma capacidade de armazenamento incrivelmente, né, grande, expansiva. Ou seja, se nós soubermos trabalharmos bem o nosso cérebro, nós podemos ter uma capacidade de armazenamento que a gente nem imagina, né? Na verdade, o nosso cérebro armazena, né, a maioria das coisas que vão acontecendo no dia a dia, que teve uma relevância principalmente emocional, ele vai armazenando, só que a maioria esmagadora vai ficar no nível inconsciente. Ou seja, aquelas marcas que nós vamos construindo de experiências visuais, auditivas, olfativas, gustativas e táteis, elas vão sendo, logicamente, experienciadas e inundadas de emoção e vão sendo arquivadas, ou seja, elas vão ficando ali, elas vão modulando o nosso comportamento, que nós já mencionamos em outros vídeos, né?
Ainda fazendo uma analogia entre o cérebro e o computador, isso aqui é eu peguei um desenho do cérebro e fiz essas marcações para a gente ter uma ideia. As regiões centrais, né, as estruturas centrais que compõem o sistema límbico, o sistema das emoções, ele é o que equivale ao sistema RAM do computador, aquela memória de trabalho que o computador utiliza, né, utiliza para abrir os arquivos e tudo mais. E, logicamente, quando você você utilizou esses arquivos, você precisa armazenar no HD, e para o nosso cérebro equivale ao córtex cerebral. Então o nosso HD, logicamente, é o córtex cerebral. Então aquilo que vamos vivenciando durante o dia vai caindo aí no sistema límbico. Em vídeos anteriores nós mencionamos da memória de trabalho, falamos do hipocampo, uma estrutura extremamente importante dentro do trabalho das memórias de curto prazo, mas também principalmente a consolidação das memórias. Ele faz parte do sistema límbico. Então tudo que está chegando de informações sensoriais o tempo todo no nosso corpo, o nosso cérebro está processando e ele está enviando para o hipocampo. Esse é o assunto que nós já trabalhamos aqui. Agora, vamos trabalhar a questão de como isso vai ser armazenado. Então, isso é um ponto importante. Então, vem a pergunta agora que tem que ser respondida, né? Entre o sono e as memórias, trabalhando entre sono e memória, como nossas memórias são consolidadas, né? Como o processo de consolidação. Durante o dia, como você já sabe, nosso cérebro vai sendo inundado de informações, nosso hipocampo vai recebendo uma infinidade de informações, e durante a noite, dormindo, então o seu cérebro, nosso cérebro, processa o que foi mais importante e é gerada a memória duradoura no córtex cerebral. E aí vem essa frase embaixo: toda informação reforçada tem chance maior de permanecer. Que é uma pergunta que fazem para mim o tempo todo. Tá, eu tive um dia de aula, eu tive um dia de trabalho, eu tive várias situações durante o dia. Como que o meu cérebro vai saber o que é importante que deve ser guardado? Sempre o seu cérebro vai guardar aquilo que você deu mais atenção, aquilo que chamou mais atenção. Se você tinha uma boa aula e você estudou, você reforçou, tem chance muito grande dela ser armazenada, ser guardada. Só que o processo de sono ele tem que ser respeitado. Então o sono entra aqui com uma importância muito grande dentro do processo para que você consiga entender como que tudo isso funciona. E aí vem a questão, né? Por que dormir? Né? Por que é tão importante dormir? E aí está a resposta. O sono, ou melhor, as diversas fases do sono, representa a existência de formas funcionais alternativas de organização do cérebro e não a ausência da atividade neurônica coordenada. Tem gente que fala assim: quando eu durmo meu cérebro desliga. É o contrário, quando você dorme, aí que o seu cérebro vai arrumar toda a bagunça que você fez durante o dia, e é o momento dele organizar tudo isso, jogar fora as coisas desnecessárias e armazenar aquilo que foi importante. Por isso sempre é importante ressaltar aqui que você precisa fazer trabalhos, logicamente, se você está estudando, por exemplo, você precisa ter a rotina de estudar todos os dias, para ir, logicamente, não estudar por estudar, mas estudar com motivação, estudar sabendo que aquilo vai te trazer benefícios futuros. Isso é dos pontos importantes para fazer o seu cérebro trabalhar ao seu favor e fazer com que ele guarde aquilo que é importante, às vezes o conteúdo que você está estudando. Ou se você está desenvolvendo um trabalho, ou seja, que você, ao dormir, você consiga ir consolidando as experiências que você está tendo nesse trabalho, e aí você possa melhorar cada dia mais como profissional. Então esse é um ponto aí que temos que já deixar destacado. Um dos exames clássicos, né, que é utilizado justamente para o estudo do sono, né, é o eletroencefalograma, que você está vendo aqui o exemplo de um eletroencefalograma com as fases do sono. Aqui a vigília acordado, mas aqui as fases de sono, e aqui uns exemplos aqui como é feito, né, o eletroencefalograma dentro, né, de um processo que a pessoa está dormindo. Então põe eletrodos na cabeça, tudo bonitinho, e eles conseguem mapear, né? A polissonografia faz muito bem isso, ela consegue mapear todos os estágios, né, que você está vendo aqui. Mas antes de eu entrar nesses estágios, então vamos falar das fases do sono. Então basicamente o sono ele é dividido em duas fases. Uma fase, né, que nós chamamos de sono profundo, ou fase não REM ou non-REM. Esse REM vem do inglês, né, Rapid Eyes Movement, que é justamente o movimento rápido dos olhos, que é a outra fase, na verdade. Então as duas categorias, o sono REM e o sono não REM.
O sono não REM, ele é dividido em 4 fases, e eu estou trabalhando na classificação antiga, que na verdade os 4 estágios de sono profundo. Hoje já sabemos que na verdade o 3º e 4º estágio é um só, tá? Ele acaba sendo um só. Então, hoje, né, os neurocientistas que trabalham com sono, eles vão usar a terminologia N1, N2, N3, ou não REM 1, não REM 2, não REM 3, tá? Aqui eu estou usando a terminologia ainda antiga com os 4 estágios para pegar alguns detalhezinhos que você vai ver, tá? Agora, um ponto importante, então, ou seja, o nosso ciclo de sono ele é bifásico, né? Ele é um ciclo bifásico. Então, durante o período de sono, normalmente ocorre de 4 a 6 ciclos bifásicos com duração de 90 a 100 minutos cada, né? Sendo que cada um dos ciclos composto, né, pelas fases não REM, ou seja, com uma duração de 45 a 85 minutos, e a fase de sono REM, que dura aí entre 5 e 45 minutos, tá? Aí você fala assim, peraí, deixa eu entender. Então eu tenho o sono profundo e o sono REM, que é onde nós sonhamos, que aí já vou falar sobre isso, tá? O sono profundo e o sono que nós sonhamos, que é o sono REM. Beleza. Você estava me dizendo que nós fazemos de 4 a 6 ciclos bifásicos por noite, que tem duração entre 1h30 e 1h40? Falei, isso. Aí você fala, como assim? Significa então que eu completo um ciclo, eu dou uma acordada, eu completo o outro e acordo, completo o outro e acordo? Sim, você faz isso sim. E aí você deve estar se perguntando, peraí. Pelo que eu me lembro das minhas noites dormidas, eu de vez em quando eu acordo uma única vez, dou uma olhada no quarto para ver se não deu nenhum espírito e vou dormir de novo, né? Dou aquela despertada rápida e durmo de novo, né? Você vê que tá tudo bem e dorme de novo, né? Você deve fazer isso. Só que se você se filmar, você pode ver, você vai ver nitidamente isso acontecer. Você vai ver que você vai ter um momento que você está passando de 1h30, você está praticamente imóvel, depois você se mexe, a câmera, se estiver nos olhos, pega a abertura dos olhos rapidamente, às vezes você nem lembra disso, mas você faz os ciclos, tá? É que eu não gosto muito de recomendar essa história de você colocar uma câmera se filmando, porque depois que eu assisti aquele filme Atividade Paranormal, eu não faço isso de jeito nenhum. Vai que o Toby tá lá, né? Que é o nome que deram pro espírito lá na Atividade Paranormal. Então vou fazer o seguinte. Vamos pegar então uma fase para analisar os pontos importantes. Eu coloquei aqui o eletroencefalograma e do lado eu coloquei os principais eventos aí que estão relacionados dentro de cada estágio, né? Desde a vigília até o sono REM. Bom, vigília, beleza, você está acordado. Dentro do eletroencefalograma nós trabalhamos com ondas beta, onde você está em vigília, você está atento, você está vendo todo o ambiente. Contudo, quando você está num ambiente com pouca luz, você está relaxado, você dentro de um sofá ou numa sua cama, você já começa a entrar em sono. Então, em questão de 15 minutos, geralmente, você já entra no estágio 1 do sono, que é o sono profundo, que entra na fase de sono profundo, fase não REM, que é justamente a transição entre o estado de vigília e o sono, que é nesse momento que o seu cérebro, através de uma glândula chamada pineal, que é uma glândula que ela se localiza, pega assim, ó, pega uma perpendicular bem no meio da sua cabeça e no meio da sua testa, tá? Onde elas cruzarem, você joga pensa um pouco mais para trás, é aí que se localiza a glândula pineal. Ela se localiza em regiões do diencéfalo, chamada de epitálamo, é a região específica onde está localizado na região de diencéfalo, que faz parte do cérebro, tá? O diencéfalo é onde você encontra os circuitos límbicos também, embora também o telencéfalo também tenha algumas estruturas que participam da parte límbica, emocional. A glândula pineal, ela tem uma característica importante, tá? A glândula pineal, ela é ativada na ausência de luz, ou na redução de luz, ela já é acionada, tá? Esse é um ponto importante dizer. Então, ou seja, quando você vai dormir, ao reduzir a intensidade luminosa ou até desligar as luzes, você ativa a glândula pineal. Então, ou seja, ela é inativada com a presença da luz. Por exemplo, isso explica por que quando você foi dormir na casa de um amigo, num parente, você dormiu na sala da casa, tá? Você vai dormir lá 2 horas da manhã e de repente você acorda, tá tudo claro, já tá tudo iluminado, você acorda, você pensa que você dormiu bastante, quando você olha no relógio, tá 6 horas, 6h10 da manhã, porque você acordou por causa da inativação da glândula pineal, que inativou a produção, logicamente, da melatonina. Melatonina, ela é um neurohormônio, você pode chamar dessa forma. Ela regula os ciclos de sono, extremamente importante na regulação. Hoje você vê vendendo, né, no mercado, já é autorizado no Brasil, nos Estados Unidos já era autorizado já há bastante tempo, o consumo de melatonina, mas tem que tomar cuidado que consumir melatonina aleatoriamente é complicado.
Primeiro que melatonina não é calmante, não é, você vai tomar melatonina e vai sentir sono e dormir. Ela é um regulador de sono. Então é importante que você passe um médico para ele avaliar e ver a necessidade e depois de constatar a necessidade, ver a quantidade, a concentração que você vai tomar, senão você pode se regular em vez de estar regulando o teu sono. Então esse é um ponto importante. A melatonina também é um antioxidante muito importante no nosso corpo, ou seja, ela reduz, na verdade, ela por ser antioxidante, ela tem uma ação de retardar o envelhecimento. Ela combate radicais livres, que são compostos produzidos pelas nossas células que vão causando danos gradativos na nossa célula, que leva ao envelhecimento celular e consequentemente o envelhecimento do nosso corpo, né? Nós somos formados por células, se as nossas células se envelhecem, nós envelhecemos juntos. Esse é um ponto importante. Então essa é uma fase, a fase onde você tem as ondas alfa, a fase que você está naquela transição, você está acordado e dormindo, né? Eu gosto de falar que você está na fase de Nárnia. Cada vez que você fecha os olhos e está em estágio 1, você já vê Nárnia e quer ir para lá, né? Então é um estágio aí bastante importante. E estágio 2, diminui os ritmos cardíacos e respiratórios, sono leve ainda, tá? Relaxam-se os músculos e cai a temperatura corporal. Tá? Esse é um ponto importante. Por relaxar, começar a relaxar os músculos, e você verá que os músculos vão sendo inativados, né? Eles vão sendo paralisados gradativamente à medida que você vai em direção ao sono REM. Quando você tem esse relaxamento num dia que você está extremamente cansado, é aquele momento que você está deitado na cama, começando a pegar de sono, depois você dá um pulinho rápido, assim, dá uma acordadinha, tá? Se um aluno estiver dormindo numa carteira e ele entrar no estágio 2, é aquele momento que ele dá um pulo e grita na sala, porque ele acha que ele vai cair. O cérebro pensa que ele vai cair, causando uma contração involuntária. Cuidado para você não confundir com aquele momento que você pula durante o sono sonhando, né? É diferente, eu já vou falar isso para você já. Então aguarda aí. O estágio 3, como eu já tinha mencionado, ele está junto com o 4, mas eu deixei separado, ou seja, porque aí tem uma pequena alteração indo para as ondas delta nesse momento, eles têm uma amplitude maior, tá? Os movimentos oculares são raros e o tônus muscular diminui progressivamente. Tá? Ele está diminuindo o tônus muscular porque você não pode se mexer no momento que você sonha. Isso é um ponto importante também deixar destacado aqui, tá bom? Muito bem. No estágio 4, ocorre a liberação do hormônio do crescimento. Tá? O hormônio do crescimento, você fala, mas eu sou adulto, eu não preciso mais crescer. Na verdade, o seu corpo continua crescendo constantemente. Não em altura, mas em divisões celulares, a manutenções das musculaturas e tudo mais. E como eu acabei de mencionar, o hormônio do crescimento, quando ele atua na musculatura, ele pode promover, logicamente dentro das ações, uma contração involuntária. Como é o estágio 4 é o estágio que antecede a fase REM, que é a fase que você sonha, o seu cérebro contextualiza. Então, geralmente, gera uma história lá rápida, onde você está caindo de um penhasco, caindo de uma árvore, está acontecendo alguma coisa que faz você dar esse pulo, que é justamente uma contração involuntária. Então, é por isso que você pula quando você sonha que está caindo. Então, na verdade, é uma ação hormonal do seu corpo. Outro hormônio também produzido no estágio 4 é a leptina. Um hormônio produzido pelo tecido adiposo. Função da leptina, causar saciedade. Você vai ficar num período de sono padrão, de média 8 horas dormindo, né, sem comer. Então você não pode ficar sentindo fome. Por exemplo, pessoas obesas que são resistentes à leptina, eles sentem fome o tempo todo. Inclusive, durante a noite, eles dormem mal ainda por consequência, porque eles têm que acordar várias vezes e eles vão comer durante a madrugada, eles comem várias vezes por causa dessa não saciedade. Quer ver como você já deve ter ouvido falar algo nesse contexto? Às vezes acontecia lá no Globo Repórter, ou sei lá, Domingo Espetacular, alguns programas aí que vão fazer algumas matérias importantes, e uma vez eu já vi, uma vez não, já vi talvez umas meia dúzia de vezes na minha vida eu já vi isso acontecer. Um repórter vai lá no sertão nordestino, fazer lá uma entrevista com famílias muito pobres, e ela chega lá, tem uma casa, uma senhora, ela fala, oi, a senhora mora aqui? Moro, tal, só mora com quem? Mora eu mais 5 filhos. Nossa, 5 filhos, seu marido? Meu marido me abandonou, eu vivo aqui sozinha e tal, tento dificuldade de viver. Ele fala, nossa, mas a senhora consegue ter comida sempre para as crianças? Ela falou, quase nunca, ela fala. E aquele desespero, você vê aquela cena e tudo mais, e aí a repórter fala uma pergunta assim,
nossa, seus filhos quando sentem fome eles reclamam? Eu falei, claro que reclamam. E aí, como que a senhora faz para alimentá-los, para tentar, né, evitar isso, quando eles estão com fome, reclamando e só não tem comida para dar para eles? Ela responde assim na cara da repórter, eu mando eles dormir. Sem saber, ela está trabalhando um mecanismo, né, neuronal, neurológico, que está envolvido com a produção de um hormônio que vai promover saciedade no momento que a pessoa ela vai dormir para não sentir fome. Né? É triste, mas é assim que infelizmente está acontecendo. Outro hormônio também produzido nessa fase, mas principalmente nos ciclos finais, é o cortisol, geralmente em torno de 5h30 da manhã, ele começa a ser produzido, e o cortisol é o hormônio do estresse. Tá? Em outros vídeos nós já mencionamos sobre eles. O cortisol ele é um hormônio que vai estar atuando nesse momento para permitir que você esteja preparado, porque você está dormindo, relaxado, naquele estágio mais tranquilo, você vai ter que se levantar, colocar o corpo em atividade, então isso é um estresse, o corpo interpreta isso como estresse, então o cortisol vem para segurar a onda, né, segurar a onda. Eu sei que tem pessoas que acordam cantando, né? Tem pessoas que acordam cantando e eu compartilho a opinião do professor Clóvis de Barros Filho, né? Um dos grandes nomes, né? Palestrante, ex-professor da USP e tudo mais, que ele diz o seguinte: pessoas que acordam cantando são pessoas que têm conexões demoníacas gravíssimas, então livre-se dessas pessoas, né? Uma brincadeira, óbvio, né? Mas eu, por exemplo, eu posso ser muito agitado, mas de manhã eu vou bem lentamente, né? Eu tenho meu período de 20 minutinhos que eu preciso para minha cabeça se organizar e o cortisol tá lá me ajudando para aguentar toda a rotina depois do dia. Então é só para você entender todo o contexto. E aí sim, entramos no sono REM. Observe a mudança de padrão de onda do eletroencefalograma. Essa onda com amplitudes gigantes que tem comparado ali no estágio 4 com o sono REM, ele volta a ficar muito parecido com o estágio 1. Né? Então ele tem uma característica diferenciada. Nesta fase você tem a máxima hipotonia da musculatura esquelética. O que significa isso? Os músculos estão paralisados, ou seja, uma via cerebral paralisa totalmente os nossos músculos. Tá? Esse é um ponto importante. Se você acordar no meio dessa fase, você tem o famoso lá, paralisia do sono. Você acorda, você está desperto, na verdade você está entre dormindo e acordado, e você percebe que o seu corpo não está se movendo. Aí tem pessoas que ficam enlouquecidas, acham que tem um demônio tentando pegar ela, um espírito entrando no corpo, pessoas que inventam um monte de histórias e nada mais é para a neurociência, só um circuito que foi desligado para que você não se mexa no momento que você sonha, porque você pode, dessa forma, se machucar ou até machucar alguém que possa estar próximo de você. Tá? Esta é a fase onde ocorre a consolidação das memórias. Olha que coisa interessante. Nas fases de sono profundo, a neurociência já mostra que os neurônios, na verdade, eles se preparam para ter novas conexões. Existem estruturas nos dendritos, prolongamentos do corpo, que partem do corpo do neurônio, não axônio, que conduzem informação, mas estruturas que recebem. Esses dendritos, por exemplo, nas regiões hipocampais, aquela do hipocampo que está envolvido com a formação de novas memórias, ela possui abaulamentos chamados de espículas ou espinhas dendríticas. Essas espículas ou espinhas dendríticas são elas que, na verdade, são os locais onde se formam sinapses. Já se sabe que nas fases de sono profundo, principalmente ali próximo ao estágio 3 e 4, né, ou na verdade no estágio 3 e 4, onde você tem produções de novas espículas para ter a formação de novas sinapses, que faz todo sentido, porque na fase REM é o momento que se forma mesmo, logicamente, as novas memórias, e formar novas memórias significa que formou sinapses que podem estar mais fortalecidas. Então, é um ponto aí de explicação. Deixa eu mostrar algumas imagens neuroanatômicas para você. Como eu mencionei, a glândula pineal, também conhecida como epífise, ela se localiza, né? Você pega lá, eu faço aquela perpendicular, bem aqui no meio do cérebro, e da testa para cá, a testa estaria aqui, tá? Você cairia exatamente no tálamo, tá? E ela não se localiza no tálamo, ela se localiza mais para trás, no epitálamo, e é essa estrutura aqui destacada para você. Então aqui está a glândula pineal, e é justamente aqui o local onde ocorre a produção e a liberação da melatonina, quando ocorre redução da intensidade luminosa. Tá? Isso é um ponto importante para você conhecer. Esse gráfico que você está vendo agora é um gráfico antigo
que mostrava a quantidade de melatonina durante o dia e durante a noite. Então, a partir desse gráfico, você está vendo que durante o dia ela está bem baixa e quando chega a escuridão, ela vai subindo, subindo. Por volta das 2 da manhã ela está alta, se mantém alta. Entre 4h30, 5 horas ela já começa a baixar e 7 horas da manhã ela está baixa e você acordado. Isso acontece com você? Eu acho que não, né? 7 horas da manhã, se você estuda, 7 horas da manhã é um sacrifício terrível. Você chega na sala de aula e quer apagar todas as luzes para piorar teu estado, né? Você chega numa sala de aula e você mantém as luzes apagadas, você mantém elevado a quantidade de melatonina e você mantém o sono intenso. Já começa por aí, né? Mas todo mundo sabe que a maioria esmagadora das pessoas, 7 horas da manhã, estão com sono terrível. E, logicamente, a mudança de comportamento da população geral, do mundial, acarreta uma mudança drástica desse gráfico. E o gráfico atual está assim. Ou seja, durante o dia é baixo, como sempre foi constatado, contudo, quando chegar às 6 horas da tarde, 8 horas, né, da noite, aí começa 22 horas, ela continua baixo. Por que ela continua baixo? Por causa da iluminação. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de iluminação que causa a inibição da glândula pineal. Isso eu estou falando de luz normal, lâmpadas. Imagina celular, imagina tablets, computadores, que ainda emite a luz azul, que é a luz mais poderosa para inibir a glândula pineal. Então, se você tem o hábito de usar celulares na hora que você vai antes de dormir, ou se você fica usando demasiadamente tablets, celulares ou até computadores, a televisão já faz bastante mal, mas o celular ele causa uma defasagem na produção de melatonina que acarretará uma defasagem de qualidade do teu sono. E eu vou trazer já já uma lista de problemas causados quando você tem impacto, quando você impacta o teu sono negativamente, com os desenfreados de celular, tablets, computadores, fazendo muita iluminação, você vai estar prejudicando a produção da melatonina. E eu trago mais um gráfico para você ver, que é o gráfico justamente de quantidade de melatonina pela idade. E observe, quando nós somos crianças, né, e adolescentes, a quantidade é muito alta. Né? Ou seja, ela tem uma quantidade muito alta, o que explica, por exemplo, os bebês. Os bebês dormem muito. Né? Por que eles dormem muito? Quando eles estão acordados, eles estão recebendo estímulos de todas as formas, visuais, auditivos, tem que aprender a andar, falar. Ele tem um monte de estímulos, portanto o bebê dorme muito. Para quê? Porque o sono seja um sono reparador e ajuda ele a consolidar esse mundo de conhecimentos que ele tem. Pode ver que o adolescente, muitos deles têm muito sono também. Tá? Pode ser porque está dormindo mal. Tá? Mas naturalmente é normal que um adolescente tenha mais sono que o normal, só que com o avanço da idade ela vai caindo. Observe que aqui 60, 70, 80 anos explica por que sua avó acorda às 5 horas da manhã todo dia sem despertador. Tá? Ou seja, à medida que você envelhece, a quantidade diminui e aí sim a suscetibilidade de você acordar mais rápido aumenta. Tá? Isso é um outro ponto bastante importante. Uma coisa importante, como eu disse, consolidar memória, uma coisa que já se sabe desde 2002, num trabalho publicado pelo Dr. Siddhartha Ribeiro, né, ele é do Instituto do Cérebro em Natal, esse trabalho brilhante que ele desenvolveu, onde ele analisou um gene chamado ZIF268, tá aqui na legenda, aqui, ó, ZIF268. Esse gene está relacionado com a aprendizagem, tá? Já sabia se estava relacionado com a aprendizagem. Mas Siddhartha queria fazer o quê? Ele queria provar que dormir e sonhar consolida as memórias. Era isso que ele precisava provar. Então o que ele fez? Aqui você tem imagens de um rato em vigília acordado. Se ele tirar o cérebro desse rato e analisar, essas estruturas que você está vendo aqui é o hipocampo do rato, tá? É uma região lá que forma as novas memórias. Quando você analisa um cérebro sem nenhum estímulo de aprendizagem, ele não aparece, o gene não está ativo aqui, tá? Só que quando ele pega um rato, ensina uma tarefa, por exemplo, apertar uma alavanca para ganhar comida, ele aprende. Ele aprende até bem, né? Quando ele vê que tem benefício associado com o ato motor, né? Um condicionamento, né, operante, né? Você faz um ato motor para receber um benefício em troca. Quando ele percebe que o rato aprendeu, e se ele pegar esse rato, retirar o cérebro dele e analisar, ele vai ver que lá no hipocampo, onde eu estou passando o cursor, aparece aceso, brilhante, ou seja, o gene do ZIF268 está ativo, representa que o rato aprendeu a tarefa. E aí o que ele queria provar?
Se ele aprendeu, eu vou esperar esse rato dormir e sonhar para ver se eu vejo a expressão desse gene do aprendizado no córtex, que é onde ocorre a consolidação das memórias, como a gente já mencionou agora há pouco. O que ele fez? Então ele ensinou uma tarefa para um rato, viu que o rato aprendeu, ele esperou o rato dormir e sonhar. Aí você fala, peraí, como é que ele sabe que o rato está sonhando? Desde a década de 90, tá? Bem no final da década de 90, descobriu-se que ratos sonham cheiro. E quando eles estão sonhando, os bigodinhos desses ratos, chamados de vibrícias, começam a se mexer. Então, quando você já teve um hamster, já deve ter visto que ele dorme durante o dia e acorda à noite, ele é em ciclo invertido, né, ao nosso. Quando ele está durante o dia dormindo, ele fica lá uma bolinha, como você está vendo aqui, é só você observar, vai ter um momento que você vai ver os bigodinhos dele mexer. E esse mexer o bigode, automaticamente, essas vibrícias, significa que ele está sonhando. Então, olha só, ao monitorar, viu que os bigodinhos mexeram, significa que ele está sonhando. Parou de mexer, terminou o sonho. Aí ele pegava o rato, logicamente, sacrificava, tirava o cérebro e analisava. E o que ele descobriu? Que aquela marca que estava no hipocampo sumiu, ela não está mais acesa e apareceu marcas brilhantes do gene ZIF268 no córtex cerebral, provando assim que dormir e sonhar ocorre a consolidação das memórias. Isso já fica um alerta. Eu não durmo direito, nem sei se eu sonho, né? Às vezes talvez você possa realmente estar tendo um problema de você não chegar no sono REM. E isso vai dar um prejuízo gigantesco nas suas memórias. Esse é um ponto importante que tem que deixar considerado, tá? Se chegar a esse ponto, logicamente, você vai ter que procurar ajuda. Mas o sono de má qualidade automaticamente vai acarretando, né, uma deficiência, um problema de memória que vai sendo acumulativo. Isso é um ponto importante, tá? Então, ou seja, o seu cérebro, logicamente, durante a noite, tanto de homens quanto de mulheres, ele vai, né, o seu cérebro só vai guardar o que é importante, aquilo que você deu mais atenção, aquilo que você mais trabalhou. Coisas boas e até coisas ruins também ele vai fazer isso, tá? Então você tem que tomar sempre muito cuidado com a forma como que você pensa, porque o pensamento tem um poder gigantesco e o seu cérebro ele vai fazer as leituras e ele vai respeitar os pensamentos. Você tem pensamentos deletérios de si próprio, automaticamente você vai guardar isso como uma verdade. E você pode criar, por exemplo, uma crença que você não é capaz, que você não vai ter sucesso. Então isso tem que tomar bastante cuidado, porque o seu cérebro faz isso brilhantemente. Então durante o dia trabalhe pensamentos mais positivos, pensamentos que consiga ser mais produtivo, que faça você crescer, tá? E o que não é importante, logicamente, lixo, joga fora. Tudo aquilo que não é importante, joga fora. Um alerta, por exemplo, para estudantes que estejam assistindo esse vídeo: se você assistiu uma aula, não dê muita bola para essa aula, depois à tarde nem fez nenhuma tarefa, não fez nada, o seu cérebro vai entender que aquilo não é importante, ele vai jogar fora a maioria das informações que foram passadas durante a aula. Então você tem que tomar muito cuidado quando você está estudando, quando você está na aula, você está entendendo. Tem o nosso primeiro vídeo do nosso canal, eu falei sobre isso. Entender, aprender, fixar. O entender, logicamente, é o momento que você está recebendo a informação. Se ela for bem passada, você tem uma chance altíssima de você entender. O aprender é quando você pega aquilo que você entendeu e trabalha, pensa, elabora em cima. Aí sim, na hora de dormir, o seu cérebro vai entender bem que aquilo é para ser guardado e não ser jogado fora, tá? Bom, aí eu trago, isso aqui são dados novos, são dados aí que são bastante impressionantes. O impacto da falta de sono sobre o indivíduo. Eu trouxe 3 grandes áreas que são muito prejudicadas, presta bastante atenção aqui. Na parte cognitiva, cognição, que tem a ver com pensamento e muitas outras coisas, tá? Olha só as deficiências. Na cognição, deficiência, o impacto da falta de sono dá prejuízo na tomada de decisão e especialmente no contexto de tarefas complexas. Então, ou seja, dormir mal te prejudica no momento que você precisa tomar uma decisão em algo que é necessário, que às vezes você não consegue processar. A atenção vai para baixo. Processos atencionais vai para baixo. Memorização. É meio óbvio, né? Se eu acabei de falar que até o sono REM é o momento que ocorrem as consolidações de memória, se você dorme mal, você prejudica a memorização, né? A maturação cerebral e desenvolvimento cognitivo. Então você imagina crianças que ficam até muito tarde, por exemplo, em aparelhos eletrônicos e tudo mais, o que ela vai gradativamente causando prejuízo no desenvolvimento cerebral.
Criatividade, redução da criatividade, resolução de problemas complexos, que ela é necessária, vai ter uma queda. Resultados escolares, para baixo. Qualidade de sono vai gradativamente minando, né, o rendimento escolar. E produtividade no trabalho, não precisa nem dizer. Se você é um profissional que dorme mal, você precisa ver o que está acontecendo se você quer manter qualidade alta, tá? Se você mantiver com um sono ruim, a sua qualidade vai cair cada vez mais. Na emoção, nos níveis emocionais, olha que os dados mostram da ciência. Desordens emocionais. O sono causa desordem emocional. O simples fato de você sobrecarregar o seu hipocampo, que é uma área que tem essa função de consolidar memórias, mas também é uma área que faz parte do circuito emocional. O hipocampo, que é uma mesa, lembra que eu fiz uma imagem de mesa de trabalho? Se você não viu, assista os vídeos anteriores para você ver. A mesa de trabalho recebe informações. Quando você dorme, é o momento que seu cérebro limpa essa mesa para abrir espaço para um novo dia. Se você dorme mal, a sua mesa de trabalho, o seu hipocampo, acorda ainda cheia de coisas. E, obviamente, você não vai ter muito espaço para trabalhar. Então, isso é um ponto importante que tem que ser considerado. Olha lá, impulsividade, hiperatividade, né, transtornos comportamentais relacionados, né, irritabilidade, tem muitos pontos que a pessoa fica mal-humorada porque está dormindo mal, o tempo assim, e aí vem a questão da agressividade, que é muito característico de uma falta de sono sobre um indivíduo. E em relação à saúde, aí você tem uma infinidade de coisas maléficas que a privação de sono, né, ou seja, a falta de sono, dormir muito mal, gradativamente vai ocasionando. Obesidade, diabetes do tipo 2, tá? Eu lembro que o tipo 1 é genético, o tipo 2 é desenvolvido muitas vezes por causa da obesidade, tá? Riscos cardiovasculares, hipertensão, infarto, etc. Resposta, né? A resposta imunológica, automaticamente, se você tem um prejuízo da resposta imunológica, porque dormir mal, você vai aumentando gradativamente a quantidade do hormônio do estresse cortisol, que tem uma ação anti-inflamatória e, por consequência, ela reduz a resposta do seu corpo, logicamente, ao sistema imunológico, enfraquece as suas resistências. Integridade celular, olha lá, ele impacta negativamente na integridade, em particular, correção de danos infligidos ao DNA pela atividade celular. Muitas vezes, nas divisões celulares, erros ocorrem. Tá? Erros na divisão ocorrem que pode até ocasionar mutações, lógico, no nosso DNA. Dormir mal, você aumenta a chance de você ter prejuízo nas correções desses erros. Então, dormir mal é uma bomba relógio. Okay? Olha lá, mortalidade aumenta, acidentes de trânsito no trabalho, porque a pessoa dormindo mal pode apagar no volante, pode não estar concentrado no momento que esteja trabalhando numa máquina perigosa e pode gerar lesões, e logicamente risco de demência, porque à medida que você vai dormindo mal, você vai aumentando a quantidade de produtos deletérios, produtos que são tóxicos para o seu cérebro. Existe uma infinidade de produtos tóxicos para o nosso cérebro que podem gradativamente levar a um aumento maior de risco de demência. Existe uma área da genética chamada epigenética, onde ela estuda a influência do ambiente na expressão do gene, na expressividade dos genes. Não tem nada a ver com mutação, mas alteração de expressões. Eu acabei de dizer para você que o ambiente está mudando, ele pode mudar a expressão dos genes. Se você dormir mal, você está gerando pressões ambientais nocivas para o seu corpo, que pode causar danos aí a médio e longo prazo. Por isso que ter qualidade de sono é essencial para a qualidade de vida. Dormir bem te recarrega, te traz uma nova dia de possibilidades de conquista, de novos aprendizados, e dormir mal, você está gradativamente no oposto, causando déficits cognitivos, emocionais, de saúde, que você precisa evitar. Então fica a reflexão aqui. Você dorme bem? Você vem dormindo bem ou não? Se a resposta for não, é a hora de você procurar um profissional que vai te ajudar justamente a superar essa dificuldade. E não tem vergonha nenhuma, se você está com um problema em algo que é extremamente importante para a sua qualidade de vida, você precisa fazer as intervenções corretas. E eu espero que esse vídeo serviu para você aprender mais coisas, que você possa também transmitir esse vídeo para mais pessoas. Então, se você gostou, deixa a sua curtida, deixa os seus comentários aí que você achou interessante. Se você tiver perguntas, deixa aí, que à medida que vamos vendo, vamos respondendo, ok?
Mande para as pessoas, mostre para as pessoas que são assuntos importantes que podem melhorar muito a vida de todas as pessoas. Ok? Espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar aqui. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.